Deus. Colossenses, capítulo 2. Eu vou começar lendo o verso 17. E esse texto diz, Colossenses 2,17: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Uma outra tradução: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que o sincretismo toma conta do nosso viver. Pastor, o que é sincretismo? É a junção dos diversos pensamentos, das diversas ideologias, é a mistura da religião com a filosofia, com as ideias alheias. Isso tudo toma muitas vezes conta do nosso viver. E essas coisas não são, muitas vezes, como falamos na semana passada, não se constituem na verdade. Nós ouvimos uma palavra na semana passada, identificando que conheceremos a verdade, aí conhecereis a verdade vos libertará. E nós continuamos seguindo nesse trilho que o Senhor tem disposto para nós, e hoje nós estamos diante desse texto que nos fala sobre estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu já vou falar um pouco para vocês do contexto deste verso, porque às vezes lendo aqui só este verso nós não temos o entendimento pleno, mas o que nós vamos tratar hoje é sobre não viver nas sombras. Nós já falamos aqui sobre não viver de máscaras, falamos agora na semana passada sobre vivermos na verdade, e hoje eu quero falar sobre esse tema, não fique com as sombras. Amém? Diga aí para o seu irmão, não fique com as sombras. Não fique com as sombras. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos na sua primeira parte o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento apresenta-nos muitas vezes um caráter cenográfico dos planos de Deus. Era um pano de fundo, como nós podemos dizer. E no aspecto teológico, este pano de fundo, nós chamamos ele de tipo. Vocês já falaram tipo? A molecada fala muito tipo assim, não é? Tipo assim, tá ligado? O que é tipo? Quando nós usamos essa palavra tipo, não é isso, mas parece com isso, correto? Então, quando nós utilizamos a palavra tipo no contexto oficial mesmo, né? Não no contexto da gíria, nós queremos identificar ou ilustrar alguma coisa, correto? Então, o tipo é uma realidade histórica instituída por Deus que aponta para uma realidade maior e definitiva. Isso no contexto teológico, tá bem? Uma realidade histórica instruída por Deus que se aponta para uma realidade maior e definitiva. Como que eu gosto de explicar esse conceito teológico, não é? Que parece assim, meu Deus, mas o que é isso? O tipo é aquilo que representa, mas não substitui. Amém? Representa, mas não substitui. Anuncia, mas não consuma. Prepara, mas não é o fim. Então, o que é o tipo? Maquete. Já fizeram maquete na escola? O que é maquete? O que é? Uma representação. Então vamos fazer, hoje na aula de geografia, vamos fazer uma maquete do nosso bairro. Aí vai lá os meninos, pega a caixinha, monta no isopor e bota lá essa coisa toda, cola, pinta, desenha. É uma maquete que representa, mas ela não é o bairro.
A maquete de um edifício não é o edifício, mas ela ajuda-nos a compreender o projeto. Mas ninguém mora na maquete, correto? Não é, professora? Já fez bastante lá com os alunos, não é? Então, da mesma forma, a sombra de uma pessoa, ela prova que a pessoa existe, mas ela não é a pessoa, certo? Sim? Então, se olhar aqui, alguém vai estar projetando uma sombra em algum lugar aí, mas não é a pessoa. Ficou fácil agora para entender o que é tipo, não é? Olha quantas ideias que eu trouxe para você compreender isso. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a sombra, ela depende do corpo que a projeta. Por isso, quando nós internalizamos a questão de como vemos a realidade, nós precisamos saber que muitas vezes nós estamos vendo apenas sombras. Estamos vivendo por sombras. Por isso o tema da mensagem é: não fique com as sombras, porque a sombra não é a realidade. O tipo não é a realidade. A maquete não é a realidade. Ela só faz parte do projeto. Amém? Sim ou não? Então nós acabamos muitas vezes por viver uma espiritualidade de aparência, que fica presa às formas que foram cumpridas em Cristo. Então muito do que a religião apresenta para nós, ela é apenas sombra. E as pessoas não conseguem se desvencilhar das sombras para viver a realidade. É nesse contexto que Paulo, ele declara aos Colossenses o que nós lemos: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando Jesus entregou o seu corpo lá na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. E quando Jesus diz essa palavra, ele está dizendo que a sombra cumpriu o seu papel. Tudo que veio e aconteceu antes de Cristo era uma sombra. Agora Jesus vem e inaugura o prédio feito. Ele diz então: acabou a maquete, acabou o simbólico, agora é de verdade. E nós que temos estado aqui, temos percebido Deus construindo conosco um caminho que está nos mostrando exatamente isso e nos chamando para isso, dizendo para mim e para você: ei, acabou o tipo, agora é hora de viver a realidade. Acabou a maquete, agora é hora de entrar no prédio feito. Amém? Glória a Deus, prédio feito. E olha, ontem a gente estava aqui, ficou eu e a Lê, eu furando esse teto aqui para montar esse negoção aqui, e ela me dando apoio moral aqui. Ela perguntava: o que você quer que eu faça? Não, deixa que eu faça aqui. Não, o que você quer? Eu falei: só fica aí comigo que tá bom. E eu disse para ela depois: é muito bom que você fique comigo, me dando apoio, me dando força, mas eu furei esse negócio aqui, comecei a furar, não ia, Fidelis, quase que eu te chamei, e aí eu falei: vou precisar do Fidelis me ajudando aqui com ferramenta mais potente, mas aí eu consegui. E aí a hora que a gente terminou, Mirella, a hora que a gente terminou aqui, finalizou, eu falei: amor, nós chegamos aqui nessa nação com nossas malinhas de 23 quilos nas nossas costas, tendo deixado toda a nossa vida, mais de 40 anos lá atrás. Chegamos só nós. E eu falei para ela: diante do plano que Deus apresentou para nós, plano, percebe? Plano, tipo, maquete. Poxa, quem diria que nós de novo estaríamos num lugar como esse? Que nós teríamos um espaço. Eu disse: não falta mais nada agora. É só vocês continuarem vindo. E as pessoas também, e as famílias. Estamos com uma igreja aqui, um templo completo. Até frigorífico nós temos agora, que ganhamos da Helena essa semana, tem lá na nossa cozinha. Temos tudo o que é necessário. Então o que na nossa cabeça era só, era um plano, era uma ideia. Vocês lembram quando eu apresentei lá
na Constituição uma maquete, vocês lembram? Um tipo. Mas aquilo era a sombra. Isso aqui é a realidade. Estamos na realidade. E vocês já estão entendendo onde Deus quer nos levar? Ele está dizendo, chega de viver as aparências, chega de viver pelas coisas antigas, chega de viver pelo ilusório, é hora de viver a verdade. Amém, Jesus. E a verdade não são coisas, a verdade não são as nossas invenções, a verdade não são nossas filosofias, a verdade não são nossas ideologias, a verdade é Cristo. Por isso o apóstolo vai dizer, a realidade porém encontra-se em Cristo, mas a humanidade continua presa às sombras, continua presa à maquete, ao tipo, e não se permite entrar na realidade que é Cristo. Por isso, quando nós entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele traz o decreto, a declaração tetelestai, ou seja, está consumado, está feito, está realizado. Portanto, nós não fomos chamados para adorar projetos, nós não fomos chamados para adorar maquetes, nós não fomos chamados para adorar tipos ou sombras, mas para viver a plenitude da obra consumada. Amém? Amém. Deus não nos chamou para inventar um negócio e fazer daquele negócio o nosso ídolo. Eu reverencio esse marca-páginas, porque, aleluia, porque você é digno. Isso é uma loucura. Ainda que objetos, ainda que símbolos fizeram parte do passado, mas agora a realidade é Cristo. E nós encontramos então 3 testemunhas bíblicas que nos diz que a era das sombras acabou. Aleluia! Amém! A era das sombras acabou. E o primeiro testemunho é o argumento do próprio apóstolo Paulo, e ele diz para nós, não fique com as sombras. Quando ele diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E o argumento de Paulo nasce de uma situação concreta. Ele está falando isso, nós lemos aí, você viu na sua Bíblia, a igreja em Colossos. E essa igreja estava entrando alguns ensinadores tentando convencer os cristãos que já tinham tido uma experiência com Jesus, com a palavra de Deus, e eles estavam tentando dizer para eles que a plenitude espiritual dependia de regulamentos, rituais, dias especiais, dietas, adorações a tantos tipos de coisas, experiências místicas e até a veneração de anjos. Uau! E quantas vezes nós estamos envolvidos por essas coisas, mesmo dentro da igreja? Veja, eram ensinadores que estavam entrando na igreja para dizer, não, vocês precisam cumprir as regras, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, adorar isso, adorar aquilo. Mas Paulo está dizendo não. Ele entra então para dizer, não, tudo isso é sombra. E ele responde afirmando que Cristo é suficiente. Nos versos 9 a 10 ele vai dizer assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, a plenitude é o que está completo, é o que está cheio. Então o que deve preencher nossas vidas não são as coisas que os homens tentam nos impor como sistemas de adoração, sistemas religiosos, ou as coisas que criamos. A nossa plenitude é Cristo. O que aqueles homens estavam tentando impor na igreja de Colossos tinha até uma referência à verdade, porque eles se dirigiam às coisas do Antigo Testamento, como a circuncisão, como algumas regras, algumas festas que eles faziam. E quantas igrejas hoje ainda estão tomando isso por base? Não, nós precisamos fazer a festa do Purim, nós precisamos fazer a festa do não sei o quê, nós precisamos fazer a festa judaica não sei das quantas, e
todas aquelas festas, elas eram representações do que Cristo faria por nós. Agora a nossa festa é Cristo, e não tem dia específico para Cristo. Todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia de glorificar a Deus, todo dia é dia de reverenciá-lo, de exaltá-lo. Amém, queridos? Então o problema não era o Antigo Testamento em si, porque Deus havia dado aquelas ordenanças com um propósito pedagógico e profético. Era para dizer, vai chegar um tempo que isso aqui, que é uma maquete, vai se tornar um edifício pronto. E vocês têm que estar preparados para isso. Estão entendendo, meus irmãos? Então o problema era transformar aqueles sinais provisórios em condição de maturidade espiritual depois que Cristo já se manifestou. Ou não podemos pegar o que Deus nos dá como símbolo e tornar alvo da nossa veneração, tá bem? Então eu me lembro que por muitas vezes nós desenvolvemos uma revitalização, uma reestruturação de uma igreja cinquentenária. Uma igreja que por 50 anos foi dirigida por uma família, por uma só pessoa. Então, eles tinham a ideia, tinha um altar que tinha mais de 2 metros de altura, assim, você tinha que subir, e aí era lá em cima que o pastor ficava antigamente. E nós precisamos tomar todo um cuidado para reestruturar aquilo, até conseguir destruir aquele altar que tinham feito. Então quando dizem, o santo altar, meus irmãos, isso tudo é madeira, isso tudo é pau, é ferro, amém? A santidade que existe aqui é pela presença do Cordeiro, é pela presença do Deus Santo, amém? Se nós deitarmos essas cadeiras para fora, vender para alguém, pode pôr no prostíbulo, entende? Agora, aqui, sim, tudo que está no ambiente de santidade precisa ser cuidado com essa reverência, mas não com idolatria, tá certo? Não com idolatria, porque o único digno de ser adorado é Deus, é o único Deus. Nós nos rendemos a Ele, nós reverenciamos a Ele, Ele é a plenitude, Ele é a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estão compreendendo isso? Agora, veja, Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração da lua nova, ou dia de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A sombra não era falsa, era verdadeira, mas era só sombra. Portanto, ela era incompleta. Ela apontava para Cristo, ela não era Cristo. Mas quando Cristo chega, submeter-se novamente às sombras é loucura. É desnecessário. Nós não precisamos das sombras para alcançar a Deus. Amém? Queridos, eu vou pegar aqui um exemplo muito clássico. Você conversa quase todo dia com seu pai por aqui, sim ou não? Conversa? Telemóvel. Chamada de vídeo. Seu pai está ali. Você fala com ele. Mas é uma sombra. Porque é tecnológico. É distante. Agora, quando seu pai chegou aqui, você fez uma chamada de vídeo para ele. Pai, que bom que você chegou, lindo. Eu vou te dar um abraço, pai. Você fez isso? O que você fez? Você correu para ele e abraçou ele. Pronto, ficou claro? Deu para entender? Ficou pedagógico? Deu para compreender? Mas muitas vezes, irmãos, Cristo está aqui, Jesus está, Deus está, Ele está dizendo, fala comigo, vem para mim, conversa comigo, fica comigo. Mas aí eu fico, ai, santa madeira, que desceu, não sei de onde que apareceu, ai, santo ferro, prata, ouro, seja lá o que for, ai, santa ideia, não sei das quantas. Desnecessário. Cristo já está.
Ele está presente. O véu se rasgou, se partiu de cima a baixo, para que nós tivéssemos acesso a Ele e pudéssemos estar com Ele. Então Ele está dizendo para mim, para você: vem para mim, para de ficar com a sombra. Ele está dizendo: eu já me revelei ao mundo, fala comigo. Ele diz: antes você precisava de um sacerdote para você falar comigo, antes você precisava de um sacrifício para eu aceitar, antes você precisava de... mas agora eu já estou presente, o sacrifício foi feito definitivamente. Então quando Cristo chega, submeter-se novamente às sombras como se fosse necessário para alcançar a Deus, é diminuir a suficiência da sua obra na cruz. Não diminua a suficiência da obra de Cristo na cruz. Então o Evangelho não nos conduz a uma lista interminável de regras. O Evangelho não são regras para tentar completar o que falta. O Evangelho anuncia que pela cruz Deus cancelou a dívida que nos era contrária, cravando-a em Cristo. Veja aí o verso 14, 2:14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Por isso, há um chamado para mim e para você hoje: não fiquemos com as sombras, porque o cabeça, a fonte, a plenitude e a vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o argumento paulino que nos diz: não fique com as sombras. Ele diz claramente: essas são apenas sombras. Mas aí nós recorremos a uma segunda testemunha, que é o escritor aos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, e ele vai dizer assim no capítulo 8, verso 5: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Lá no Antigo Testamento, Deus dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo, e Deus dá um modelo para ele. E aquele tabernáculo, ele representa agora a presença de Deus. Aquele tabernáculo, o que ele faz? Representa, diga aí, o tabernáculo faz o quê? Mas é a presença de Deus? É Deus? Não, é o tabernáculo que representa. Então o que representa não é o que é o plano perfeito. Hebreus 10:1 vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Portanto, amados, na mesma direção do apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus mostra que o tabernáculo, o sacerdócio levítico, os sacrifícios da antiga aliança eram cópia e sombra de uma realidade maior. O santuário terreno seguia um modelo, mas não era a realidade final. Está entendendo? Então quando você olhar lá o Antigo Testamento, você vai perceber que havia lá sacrifícios de animais, que havia lá o tabernáculo, que havia muitos símbolos. Mas todos esses símbolos estavam apontando para, não era a realidade. Então o santuário, ele segue um modelo, mas não é a realidade final. Os sacerdotes, eles ministram continuamente, mas o seu serviço precisa ser repetido. Os sacrifícios são oferecidos ano após ano, mas não podem remover definitivamente o pecado. E aí é que Hebreus 10:1 afirma que a lei é apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Então muitas vezes você está pensando assim: não, eu preciso fazer mais alguma coisa para ser perdoado. Não, eu preciso dar uma oferta para ser perdoado. Não, mas olha, eu preciso fazer uma peregrinação para ser perdoado. Não, mas eu preciso fazer uma boa ação para ser perdoado. Isso é uma consciência que ainda não foi alcançada pela plenitude que há em Cristo. A manutenção ou a repetição dos sacrifícios mantém a consciência viva do pecado, mas não pode purificar plenamente a consciência do pecador. Porque é somente quando Cristo chega,
É só quando a obra de Cristo aparece como realidade para a qual tudo aquilo apontava, que o problema é totalmente desfeito. É a obra de Jesus que nos salva. Então, diferente dos sacerdotes que permaneciam de pé oferecendo os mesmos sacrifícios, a palavra diz que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10, 11, 12. Um único sacrifício, porque Jesus é o sacrifício definitivo. Aleluia. Quem está em Cristo é nova criatura e pode respirar aliviado. Eu não vivo mais como um pecador. Eu não vivo mais no engano das sombras. Então Cristo cumpre e supera o sistema, porque o seu sacrifício é perfeito, é definitivo, é suficiente. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Assim sendo, a nova aliança ela não é escrita em tábuas, mas ela é escrita no coração. Aleluia. Ela não se trata apenas de regulamentos externos, ela é gravada no nosso espírito. Essa é a verdade da salvação em Jesus Cristo. Por isso, não fique com as sombras do altar, porque nós temos o Cordeiro. Não fique com as sombras do sacerdote, porque nós temos o sumo sacerdote. Não fique com a sombra do sacrifício, porque temos a cruz de Cristo, onde o pecado foi tratado de uma vez por todas. Amém. Você não precisa mais ficar sentindo o peso do pecado. Você precisa entregar tudo a Jesus. Entregue tudo a Ele. Por isso que Ele mesmo diz: se alguém estiver cansado, venha a mim, porque eu lhes darei alívio. Aleluia. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado para sairmos da sombra da religião, da religiosidade, da sombra das coisas que inventaram e impuseram sobre nós, das coisas que disseram: não, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, quando Jesus está dizendo: anda comigo, vem comigo, pegue na minha mão, sinta a minha presença, perceba que eu estou com você, não dependa de outras coisas, não fique com as sombras. Então nós temos duas testemunhas já estabelecidas aqui: a testemunha paulina, o próprio apóstolo Paulo, e o escritor aos Hebreus dizendo: não fique com as sombras. Mas agora vem o chamado definitivo, vem o real, o verdadeiro, para dizer para mim, para você: não fique com as sombras, porque o que você viu até antes de mim é sombra, mas agora eu sou a realidade. Então nós temos agora o testemunho e o argumento do próprio Cristo para não ficarmos com as sombras. João 6,32, Jesus vai declarar o seguinte: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Com essa abordagem, Jesus Cristo, ele autentica a necessidade de sairmos das sombras. Ele está dizendo: aquilo que vocês viram no deserto, aquilo que vocês viram no passado, não é a realidade. E ele diz: eu sou a realidade. Então João 6 acontece depois da multiplicação dos pães. A multidão vê o milagre, a multidão é alimentada, a multidão procura Jesus novamente. E alguns da multidão tentam enquadrá-lo na expectativa de um novo Moisés. E aí eles pedem para que ele repetisse o sinal do deserto. Eles estão diante daquele que é o verdadeiro, eles estão diante daquele que é o genuíno, aquele que é a manifestação do próprio Deus aqui na terra. E aí eles dizem assim: mostra uma sombra para nós. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos andando com Jesus, nós estamos apertando Jesus, como a multidão apertava muitas vezes, mas estamos pedindo apenas por sombras daquele que é o verdadeiro. Jesus não veio para mostrar sombras para você, Jesus veio para mostrar a verdade. Jesus não veio para iludir você, Jesus veio para te conduzir a um caminho vitorioso, a um caminho extraordinário de salvação, de purificação.
Então aquelas pessoas pedem que ele repetisse o sinal do deserto, e eles dizem assim: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Eu vou recapitular. Eles estavam reunidos, havia uma multidão, Jesus estava lá e Jesus fala assim: eu não quero despedir essa multidão com fome. O que nós temos? Nós temos alguns pães, uns peixinhos. Jesus vai lá, multiplica, alimenta uma multidão com aqueles poucos pães, 3 pães, 2 peixinhos, multiplica e serve uma multidão. Aí agora eles chegam perto de Jesus para dizer: que sinal você nos dará? Algumas vezes nós já estamos nos alimentando do início da realidade e queremos voltar para as sombras, e queremos nos apegar àquele sistema. Não, mas eu fiz um sacrifício, eu dei um dinheiro não sei para quem, que não sei das quantas, eu fiz. E Deus está dizendo assim: não, meu filho, esquece isso. Essas pessoas tinham diante delas a realidade, mas continuavam a pedir a repetição da sombra. E aí Jesus os corrige, lembra? E diz assim: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, enquanto o maná na sombra de Moisés sustentou por um tempo o povo, mesmo assim não produziu neles a vida eterna. Mas aquilo era um sinal, não era a substância, era uma provisão temporária, não a salvação definitiva. Então agora Jesus, o verdadeiro, ele declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Por isso, amados irmãos, tantas vezes nós estamos com a sombra e queremos, nos alimentamos daquela sombra, mas aquilo é temporário. Nós botamos a cabeça no travesseiro e a fome vem de novo, a sede vem de novo. Nós nos alimentamos de pequenas coisas que nos são apresentadas por ideologias, filosofias, religiões, pensamentos, mas o dia que nós nos deparamos com o verdadeiro, que é Jesus, então nós deitamos a cabeça no travesseiro e como estamos? Jesus, estou alimentado, estou saciado, estou tranquilo, estou em paz, porque agora eu vivo a verdade. Aleluia. Então Cristo está dizendo: não fiquem presos ao sinal, quando o próprio Deus os oferece a realidade. Sabe, amanhã mesmo, ou talvez nem demore tanto, hoje à noite, talvez alguma coisa surja para nós queremos nos alimentar de novo com sombra. Talvez você já esteja pensando na sua semana e esteja pensando em situações que são apenas sombras para resolver o seu problema. Mas Jesus está dizendo: não fique com as sombras. Eu já sou a verdade. Eu sou a sua realidade. Então se desperte. Não fique se alimentando daquilo que não vai te saciar. Não fique se alimentando daquilo que não vai te preencher. Então Cristo está dizendo: não fique presos ao sinal, quando o próprio Deus os oferece a realidade. E Ele diz nessas palavras que o Pai não deu apenas pão do céu, deu o Filho. E quem vem a Cristo pela fé encontra nele alimento, vida, segurança e satisfação eterna. Quem se disponibiliza para viver a vida em Cristo entende que não há outro lugar melhor para estar. E aí nós recordamos novamente
palavra do apóstolo, do Pedro, né? Não era nenhum apóstolo ainda, efetivamente, mas do Pedro, que está ali ouvindo Jesus falando. E algumas pessoas começam a fugir, a sair, porque o discurso era duro. Então ele vai e diz: mestre, as pessoas estão indo embora, achando que o que o senhor está falando é muito pesado. E aí Jesus vai dizer assim: vocês querem ir também? E aí Pedro, muito sabiamente, ele diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia. Pedro tinha reconhecido: o Senhor é o verdadeiro, o Senhor é onde nós queremos estar. Aleluia. E você aonde quer estar? Aonde você quer permanecer? Há um caminho de sombras apresentado a nós, há uma jornada de sombras, e essas sombras, a palavra diz que ela não vai ficar apenas em sombras, ela vai se tornar em densas trevas. E muitos já estão entrando por esse caminho, que não é só um caminho de sombras, mas é um caminho de escuridão terrível. Mas hoje, neste lugar, Jesus está nos despertando. E talvez você pergunte: pastor, como que eu posso sair da sombra? E eu digo para você: não é por força religiosa, não é pela acumulação de ritos, de sacrifícios, não é pela obediência a regulamentos externos, ou por tentar provar merecimento diante de Deus. Nós entramos pelo caminho da luz, e o caminho da luz é Cristo, porque Cristo é a luz que veio ao mundo. E nós entramos por esse caminho com uma atitude de fé, com arrependimento, recebendo a obra de Jesus como suficiente em nossas vidas. Então, eu não tenho mais um sacrifício para fazer, porque Ele já fez o sacrifício. Eu não tenho um mediador para me aproximar de Deus, porque Cristo é o único mediador. Eu não tenho um ritual para me apresentar diante dEle, porque tudo já foi cumprido em Cristo. Então eu tenho apenas acesso, o véu se partiu, e agora eu entro na presença dEle. Entre na presença dEle com atitude de fé. Colossenses 2, que nós lemos, afirma que nós somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele mediante a fé no poder de Deus. Isso nos mostra que a realidade não é uma ideia teológica, é uma união com Cristo na sua morte e ressurreição. Portanto, sair das trevas, sair das sombras, é abandonar a confiança em aparências espirituais e render-se ao Salvador vivo. Porque a paz verdadeira, a vida eterna, a salvação, não é na satisfação que eu sinto porque eu fiz alguns minutos de oração. Não é porque eu cumpri um ritual. Não é porque eu fui à igreja, à missa, ao culto. A satisfação é porque agora eu tenho o pão que alimenta e a água que sacia toda sede. Eu me rendi ao Salvador vivo. Portanto, quem ainda está distante é chamado a vir a Cristo. E quem já está em Cristo é chamado a permanecer nele, crescendo a partir dele, que é o cabeça, e não voltando a sistemas que apenas apontavam para ele. Então, amados irmãos, o chamado para a vida simples com Jesus é o chamado de aceitá-lo plenamente em nossa história, de confiar que Ele é a salvação que nós tanto precisamos. Portanto, assim como uma menção do profeta Isaías, Mateus 4,16 diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aleluia!
Aleluia. Há uma luz brilhando para esta geração. Há uma luz brilhando para esta nação. Há uma luz brilhando para o povo português. Há uma luz brilhando para a Europa. Há uma luz brilhando para os continentes. Há uma luz brilhando para os povos em toda a terra. A luz já raiou. E o reino de Deus não é apenas um projeto distante e nem uma promessa indefinida, porque em Cristo Deus veio ao nosso encontro. Aleluia. A sombra cumpriu o seu papel, apontou para Ele. Agora, escute isso, Ele está aqui. Aleluia. Agora Ele está aqui. E aí a pergunta que fica para nós é: continuaremos a buscar segurança em ritos, aparências, regulamentos, quando o próprio Cristo nos chama para a plenitude da sua vida? Quando Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele através de Cristo, nós vamos continuar inventando sistemas, inventando metodologias. Não fique com as sombras, meus irmãos. Vamos juntos a Cristo. Permaneçamos nele e vivamos da realidade que só Ele pode dar. Aleluia. Só Ele pode dar. Por isso, queridos, eu quero dizer para vocês: Jesus Cristo basta. Amém. Jesus Cristo basta. Não fique com aquilo que te enganou muitas vezes. Ou mesmo não fique com aquilo que apenas deu o início, te mostrou um caminho. Hoje é tempo de você se aproximar daquele que é o verdadeiro pão, que é a verdadeira água, aquele que é a verdadeira vida. Hoje Jesus te chama a não ficar com as sombras, a não ficar na escuridão, a não ficar no lugar onde as coisas não são plenamente visíveis, porque só podemos enxergar a verdade a partir de Cristo, a partir de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Essa é a direção de Deus para as nossas vidas hoje. Eu quero convidar você a se posicionar em pé neste momento, por favor, e nós vamos cantar essa canção, Jesus Cristo basta. Faça essa oração cantada primeiramente, e depois nós vamos orar. Aleluia.